a gente não falou dos crimes em série do STF. Então, eu vou fazer um pupurri, porque a gente tem que só dar uma marteladinha nas conspirações supremas aqui. Não sei. Por favor. Gilmar Mendes acabou de interromper lá o processo do Collor. Você viu, não? E eu queria falar sobre o negócio do processo Collor. Não sabia que ele tinha interrompido. Me conta essa fofoca aí que eu não tô sabendo. Foi agora. Vamos pôr print direto aqui da prisão decretada por Alexandre de Moraes para Fernando Collor, preso em Alagoas, professora Paula Marisa. Uhum. E ele, isso daí faz parte de um processo que foi movido contra o Fernando Collor, condenado por participar de um esquema de corrupção. Na Lava Jato, né? Da Lava Jato. Ele deve ser transferido para Brasília. Isso daqui da reportagem, quando não teve ainda o Gilmarzinho entrando na área. Tá. E a gente está falando aqui de um esquema de corrupção na BR Distribuidora descoberto pela Operação Lava Jato. A condenação é de 8 anos e 10 meses, em regime inicial fechado. E o esquema, basicamente, envolvia a ajuda de empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim, Pedro Paulo Bergamaschi, que o Collor recebeu deles 20 milhões de reais para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora com a UTC Engenharia para a construção de bases de distribuição de combustíveis. A vantagem foi dada em troca de apoio político para indicação e manutenção dos diretores da estatal. Professora Paula. Mas essa treta do Gilmar foi de agora. Foi de agora. Vou te dar aqui na lata. É agora que o bolso da produção fica louco com a gente, com essas pautas de última hora que a gente enfia no negócio. Vamos lá. Vira, moço da produção. Mas essa daqui eu posso ler de boa. O Gilmar interrompe o julgamento de Collor, mas a prisão está mantida. Então tem esse detalhe. A gente está falando... que já formou maioria? O que aconteceu? Que a prisão está mantida? Interrompeu nessa sexta-feira o referendo da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão imediata do Collor. Mesmo com a interrupção, a prisão está mantida, conforme a decisão de Moraes. O Collor está na superintendência da Polícia Federal de Maceió, foi preso na sexta-feira agora, de manhã, no aeroporto da capital alagoana, e vai passar por audiência de custódia às 11h30. E ele vai ser transferido para onde? É para presídio ou ele vai ficar preso na sede da Polícia Federal? Acho que para Brasília. Agora, eu não sei aonde, se vai ser na sede da Polícia Federal. Acho que sim. Porque o que estava rolando, o boato que estava rolando, é que o Collor iria para um presídio comum. Não ia ser na Polícia Federal. E aí a gente entra com as nossas teorias da conspiração. Pensa bem, justamente no momento em que o Lula dá asilo para a mulher lá do Peru, da Lava Jato, ele importou, né, essa senhora para cá, para o Brasil, já não tem ladrão suficiente, aqui ele foi lá e buscou uma no Peru e trouxe para cá. Aí, da mesma Lava Jato, que condena pessoas por corrupção no mundo inteiro, que está livrando o pessoal do Odebrecht, né? A pessoa para concorrer a presidente, estão devolvendo bens da galera da Lava Jato aqui no Brasil. Aí, nessa mesma Lava Jato, que estava num ritmo lactopurga, soltando todo mundo, agora, Doneida, eles prendem o Collor, a Daniela Lima justificando, falando, não, mas não foi do nada. Vocês têm que entender que este é um processo que já está acontecendo há anos. Que não. A gente passou assim semanas ouvindo, Toffoli acaba isso, decreta aquilo, anula aquilo, solta esse, vai naquele. Aí daqui a pouco preso. Quem é o preso? O Collor. Os petistas não. Os petistas não têm nada a ver com isso. Então foi preso o Collor. Por que justamente agora o Alexandre de Moraes iria querer colocar um ex-presidente num presídio comum, Marco? Tu acha que eu tô ficando muito louca ou será que ele tá fazendo aí um preâmbulo para o que ele quer fazer com o Bolsonaro? Isso já foi falado, inclusive, no de manhã e na CNN já estão falando que tá esquentando a temática. Tá usando meu falar. Deus, e eles falam isso como se fosse assim, normal, democracia, rua. Normal. Democracia. Porque, veja, todos os exemplos são necessários, né? Todas as demonstrações de força são necessárias. Você vê que o governador lá do Rio, o Cabral, ele virou youtuber, virou influenciador, recomendando filme. O cara com 400 anos de cadeia tá solto, livre, leve, felizão ainda. E deve ter um dinheiro ali que ele escondeu que deve estar guardado, deve estar enterrado, que nem o Escobar lá, o Pablo Escobar fazia com dinheiro do narcotráfico.
Mas olha, interessante isso, professora, porque a gente está olhando para um país, se você não tem previsibilidade pelo poder judiciário, você não tem um país. Esquece voto. Não tem voto. É tudo centralizado, reorganizado, sistematizado, implementado pela burocracia que segue acima de tudo e todos o STF hoje. Decisão, o município não vai nem discutir linguagem neutra. Não pode discutir município muro na Cracolândia. Não pode discutir câmera em policial, o governo do estado. Calem a boca vocês. E o mais engraçado e irônico e trágico de tudo isso é: nós votamos no prefeito, nós votamos nos vereadores, nós votamos nos deputados estaduais, nós votamos nos governadores, e isso não quer dizer absolutamente nada, porque tudo se refere à última interpretação dos excelsos pretores de uma democracia que não existe. É isso que está... Eu sempre bato nessa tecla, e a professora Paula hoje começou o programa falando sobre os reais e principais problemas do país. Todos os problemas são reais, de necessidade de uma contagem pública de votos e de uma aferição de um sistema que dê ou que mitigue a insegurança que a população e que o eleitorado tem, a desconfiança de um processo eletrônico que nem esse, que é uma palhaçada que existe no Brasil. Tem tudo, for por prerrogativa de função é problema, tem no executivo você vai ver uma série de distorções e de problemas, só que tá tudo sendo comandado por uma corte de não eleitos. Se isso não ficar claro, que nem a luz do dia para a maioria da audiência, e que essa é a raiz do problema, vai ter eleição, um monte de gente vai ser derrubada pelo TSE, um monte de gente vai ser derrubada pelo STF, gente que eu estou falando político eleito, tá?